Fala Fogão, 26 de dezembro, está começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro e eu quero aproveitar esse primeiro conteúdo do dia para poder conversar com você a respeito de questões bem importantes relacionadas a essa negociação entre Botafogo e o empresário americano John Textor, que lidera o fundo Eagle Holding e detém 18% das ações do Crystal Palace, equipe que disputa a Premier League. A gente já sabe que tem um pré-contrato assinado entre Botafogo e o empresário, o contrato não vinculante, só que logicamente a gente precisa passar para o contrato vinculante, onde 100% das obrigações e direitos de ambas as partes vão estar ali escritas e documentadas num instrumento jurídico. Isso justamente para a gente poder ter a parceria consolidada. Só que, logicamente, uma vez que esse contrato vinculante seja assinado, existem outras questões que ainda precisam acontecer. E eu quero comentar isso aqui para você. Outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é o interesse do Botafogo no volante Breno e no atacante Vinícius Lopes. Ambos jogadores ex-Goiás que estão deixando o Esmeraldino, jogadores jovens com potencial para dar retorno técnico e financeiro, se alinhando muito bem àquilo que a diretoria do Botafogo enxerga para a próxima temporada, A gente tem que ter jogadores que agreguem dentro de campo, mas que fora dele também tenham capacidade de gerar retorno financeiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante para trazer mais botafoguenses aqui para o canal, porque cada vez que você deixa o like, você sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante. E aí mais torcedores passam a conhecer o Fala Fogão. Se você não for inscrito, se inscreva, nos ajude a crescer e a alcançar os 12 mil inscritos. No primeiro semestre de 2022, certamente chegaremos aos 20 mil, já é uma realidade. Aproveita esse começo de vídeo também para te passar aqui a programação do Fala Fogão. Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde, diariamente, trazendo as últimas novidades do Glorioso para você. Claro que eventualmente a gente pode ter algum atraso, é o caso desse vídeo, mas sempre fique ligado aqui no Fala Fogão por volta desse horário. Fora as lives que a gente faz aqui no canal também, Terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Como hoje é domingo, às 10 da noite é só chegar aqui no Fala Fogão e participar da resenha gloriosa. Sempre lembrando que depois, no dia seguinte, no Spotify, o episódio fica disponível em formato de podcast. Então, cara, você tem todas as formas possíveis para estar muito bem atualizado aqui no Fala Fogão em relação ao Glorioso, certo? Aproveita, segue o Fala Fogão no Twitter e no Instagram, o arroba tá aparecendo aqui abaixo na tela. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente falando do interesse do Botafogo no volante Breno e no atacante Vinícius Lopes. Ambos defenderam o Goiás, estão de saída do Esmeraldino e são pedidos do técnico Anderson Moreira, o que também sinaliza que o Anderson deve permanecer de fato para a próxima temporada. A gente ainda não teve a notícia de que a renovação está sacramentada e tal, mas a partir do momento que o Botafogo começa a se movimentar no mercado, interessado em certos atletas que têm potencial, jovens com potencial, vamos deixar isso bem claro, que não é só porque o Anderson está pedindo, isso tem que ficar bem claro. São atletas jovens com potencial para dar retorno técnico e financeiro, mas logicamente o pedido do Anderson entra aqui no radar. O Botafogo deve fazer um contrato de 3 anos com cada um deles, então até 2024. E adquirir 60% a 65% dos direitos econômicos de cada um. Sempre importante destacar que as luvas pela assinatura do contrato, seriam diluídas ao longo desse período de contrato. Então daria para encaixar na realidade financeira que o Botafogo ainda possui. Muito importante a gente lembrar disso, Fogão. Apesar de a gente estar nessas conversas com o John Textor e tal, de repente chegar muito em breve um aporte de recursos, até porque se fala nele fazendo um empréstimo point para financiar a operação do Botafogo nesse primeiro semestre, a gente tem que manter os pés no chão. Não dá pra gente achar que o Botafogo vai sair fazendo um time galáctico, que agora só vai ter contratação renomada. Não é assim que funciona. Então, pés no chão, a gente tem desafios aí pela frente, mas o horizonte ficou mais tranquilo. Mais tranquilo no sentido de temos um horizonte mais promissor, mas a gente ainda tem muitos desafios no curto prazo. Então temos que manter os pés no chão. Breno e Vinícius Lopes, pelo que fizeram no Goiás, podem agregar aqui no Botafogo. E tem esse potencial de uma venda futura. E aí você pode falar, do que adianta trazer um jogador jovem com potencial de venda futura se o Botafogo sempre faz essas vendas esdrúxulas, Essas vendas nada a ver. A gente tem que pensar aqui no seguinte, a partir do momento que o Botafogo tem um investidor e a gente começa a equalizar as nossas dívidas, as contas ficam em dia, o Botafogo não vai precisar ficar vendendo atleta a preço de banana para poder pagar o salário que já está atrasado. Então esse é um ponto que modifica muito o cenário de venda de jogadores no Botafogo. Gradativamente, a gente deve começar a ver o Botafogo vendendo os atletas pelo preço correto, porque não vai ter aquela necessidade de sair correndo, desesperado, para poder vender o jogador e pagar a folha que está atrasada.
Esse é um ponto muito importante e um dos grandes benefícios que a gente vai ter com a chegada do investidor, tá? Essa transformação do Botafogo em SAF. E por falar nessa questão, já entrando aqui nesse mérito, sempre é importante destacar toda essa situação que está acontecendo na negociação entre Botafogo e John Textor, o empresário americano, né, que lidera o fundo Eagle Holding, conforme eu disse. A gente tem um pré-contrato assinado, é um contrato não vinculante, o que significa dizer que está 99,9% sacramentado, mas para a gente passar para os 100%, segundo o GE, essa semana vai ser muito importante, porque reuniões vão acontecer para que as pontas possam ser amarradas, ou seja, todas as obrigações e direitos de cada uma das partes muito bem estabelecida e documentada no instrumento jurídico. E aí sim a gente assinando esse contrato vinculante. Então é uma semana que promete ser bastante importante, até porque nessa semana a gente vai passar a saber outros detalhes desse negócio, o que é muito importante também. A gente como torcedor tem que saber o que vai acontecer daqui para frente. Claro que a gente já sabe que alguns passos são necessários, como a aprovação do Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, tudo seguindo ali o Estatuto do Botafogo. Mas esses outros elementos que serão decididos nessa semana são absolutamente fundamentais. Por exemplo, questão de centro de treinamento. Segundo André Rizek, na proposta está estabelecido que a gente vai ter um investimento em centro de treinamento. Então esse é um ponto que tem que ser muito bem esclarecido, porque a gente tem o Espaço Lonier, que segundo tudo que o Botafogo já falou, né, em parceria com os Moreira Salles, é destinado para a base, né? Só que a gente tem que saber como é que vai ficar para o profissional. Onde é que vai ser esse CT? Como é que vai ser isso? Vai ter um acordo Botafogo, Moreira Salles e John Textor para que a gente possa utilizar o Espaço Lonier para fazer todas as obras necessárias? Uma obra gigantesca para poder abrigar profissionais e base? Como é que ficaria isso? Isso vai ser conversado também. Então a gente vai tendo mais detalhes à medida que o tempo for passando. Tempo de contrato, qual vai ser a duração desse acordo? Segundo a Rádio Tupi, são 50 anos prorrogáveis por mais 50. E segundo a mesma Rádio Tupi, 90% das ações sendo adquiridas. Mas isso ainda não está 100% estabelecido, só quando assinar o contrato, né? Esse contrato vinculante. Por isso que essa semana é tão importante. Esses detalhes agora de como é que vão ser os investimentos, em quanto tempo esse aporte de recursos inicial vai ser feito. Por exemplo, no Cruzeiro se fala em 5 anos, no Botafogo estão falando em menos tempo, mas será que é mesmo? Então essa semana é muito importante, porque a gente tem várias informações, mas muitas delas ainda soltas. Então a gente vai ter que aguardar essa semana, essas reuniões que vão acontecer, porque aí certamente vários detalhes em relação ao estádio Newton Santos. A gente sabe que o Botafogo estava para anunciar parceria com a W Torre. Vai para frente essa parceria, não vai para frente? Será que o investidor vai querer isso? Então são várias as questões que têm que ser conversadas, certo? Isso é um ponto bem importante aqui da gente destacar. Tem o pré-contrato, várias situações já foram definidas ali, né, questões que o Botafogo pontuou, que o John Textor aceitou, só que outras tantas precisam ser definidas porque vai para contrato. No momento que vai para contrato, é aquilo ali e está assinado. Então a gente realmente tem que ter muita calma nesse momento, justamente para que o Botafogo, né, possa definir todas as situações, todos os pontos, todos os pingos nos is, para que esse negócio esteja muito bem amarrado, protegendo os interesses do Botafogo, logicamente, e também do investidor, porque tem que ser ganha-ganha, né? Tem que ser uma relação ganha-ganha boa para ambas as partes. Outros elementos aqui que vale destacar. A gente sabe que existe a possibilidade de um empréstimo point, justamente para ele financiar a operação do Botafogo nesse primeiro semestre. É possível com aporte de recursos, seja feito ainda na primeira quinzena de janeiro, tá? É possível, mas a gente também tem que aguardar. A gente está muito no campo das possibilidades ainda. No momento que está tudo em contrato, aí realmente a gente pode cravar aqui. É assim que vai funcionar, a relação vai acontecer desse jeito, todos os pontos, né? Tudo bem definido, detalhado. Então essa semana é muito importante. Aí você pode se perguntar, tá, beleza, assinou o contrato, tudo foi definido. E agora? Depois disso a gente entra numa etapa de diligência, onde vai ser feita ali tipo uma mini auditoria para saber se toda a documentação está certinha, tudo em ordem. Isso deve durar 60 dias. Tá? Então tem um prazo aí que a gente tem que respeitar. Esse tipo de negócio não é tão simples assim. A gente não está falando do Botafogo conseguir R$1 milhão, né? A gente está falando de 400 milhões de reais sendo aportados, mais a dívida, que passa a ser responsabilidade do investidor. Então, por mais que a gente tenha ansiedade enquanto torcedor de ver essa parceria evoluindo, as coisas acontecendo, a gente também tem que ter a calma e a tranquilidade de entender que negócios dessa magnitude, eles levam um tempo, até para maturar também. Uma vez que está o acordo ali sacramentado, tudo em ordem, não vai ser no estalar de dedos que tudo vai se resolver, que tudo vai acontecer. Vai levar um tempo. Então a gente tem que ter calma e tranquilidade. A única certeza que a gente vai ter nesse momento é:
o horizonte, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de investidor, ele passa a ficar mais positivo, dando aquela esperança para o torcedor botafoguense de dias melhores. Só que esses dias melhores, conforme eu disse, não vai ser no estalar de dedos. São vários os desafios que a gente vai ter pela frente, então nós, enquanto torcedores, temos que ter muita tranquilidade, muita calma nessa hora para poder deixar a coisa ir acontecendo, e o Botafogo, mais do que nunca, precisa do nosso apoio, Já somos agora 23.227 sócios, tá crescendo o Camisa 7, e a forma que a gente tem de ajudar o Glorioso nesse momento é justamente aderindo o sócio-torcedor. A gente dá uma resposta para o investidor, dá uma resposta para ele, olha, você tá chegando e a torcida tá comprando a briga, entendeu? Então a gente dá essa resposta, 23.227 sócios. Amanhã eu vou trazer mais uma vez uma atualização desses números, porque conforme eu já disse aqui, meu compromisso com o Botafogo, sempre atualizar como é que tá o Camisa 7. O crescimento do programa de sócio-torcedor, que é tão importante no futuro do Botafogo. Mas e você, Fogão, o que você pensa sobre isso? Já sabe, deixe seu comentário aqui embaixo. Radar Alvinegro, segunda edição, 5h30 da tarde e live às 10 da noite. Então a programação tá completa aqui pra você. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.